Olá, bom dia. A paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui reunidos neste momento para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Estamos aqui para meditar na palavra do Deus vivo, forte e poderoso. Hoje, domingo 7 de março de 2021, dando sequência à nossa escola bíblica sobre o Espírito Santo. A paz do Senhor para a irmã Rose, que já deu aí o feedback da audiência, e a todos os outros que estão acompanhando neste momento a nossa escola bíblica e os que estarão chegando logo mais. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, adoramos e glorificamos neste momento e nos colocamos, Senhor, diante da sua presença. Clamamos que o nosso entendimento seja aberto para que possamos compreender a sua palavra. Instrua-nos, ó Deus, para que sejamos adoradores perfeitos, que louvamos e glorificamos a Ti. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, para que isso não seja impedimento para o agir do Teu Espírito Santo. E que haja em nós a abertura da nossa mente, do nosso entendimento, para que a Tua palavra entre e frutifique em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje a irmã Iris também aí acompanhando a escola bíblica. Amém. A lição de hoje, estamos com a série O Espírito Santo na Vida Cristã. Hoje é a aula número 7. O tema da aula é o Espírito Santo e missões na igreja primitiva. Quando se fala em igreja primitiva, se fala na igreja do primeiro século, né? A igreja do primeiro século, ela expandiu rápido a partir de Jerusalém e ela alcançou todo o mundo habitado naquele tempo, num período aí de 2 anos, né? Então, em 2 anos, todos os países que eram habitados naquele tempo já tinham recebido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje, com todo o recurso tecnológico, com todo o avanço tecnológico, a igreja caminha lenta, né? A igreja cristã avança devagar. Então, o que é isso, né? A falta de um agir poderoso do Espírito Santo para que todos os povos sejam alcançados, para que se venha o fim, né? Para que Jesus venha buscar a sua igreja e haja a consumação dos tempos. Amém? A leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler tudo porque eu achei interessante que vocês saibam, e não só o texto básico, né? Vamos lá, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não só se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo que viste subir. Amém? Portanto, a pregação do Evangelho consiste em pregar um Cristo morto para o perdão dos nossos pecados e esse mesmo Cristo ressuscitado nos dando esperança de vida eterna. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência da evangelização, fazer com que as pessoas saibam que tem um Salvador, saibam que existe um plano de Deus para a vida eterna. Estamos vivendo em tempos de uma confusão religiosa muito grande e as pessoas estão com muitos conhecimentos errados, muitas heresias, né? E é preciso voltar ao Evangelho, é preciso firmar no Evangelho para que possam saber da importância de crer e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, a importância de viver ali Gálatas capítulo 5, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. É preciso entender a necessidade de uma vivência em santidade e é uma necessidade principalmente de evangelizar. A primeira igreja, né, é chamada igreja primitiva, todas as igrejas que foram criadas no primeiro século, e não foram poucas, né? Em 2 anos, todo mundo habitado naquele tempo já tinha ouvido falar o Evangelho, já tinha ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Então foi uma evangelização muito rápida. E como que isso foi possível, né? Através da evangelização individual. Cada pessoa sabia e assumia o seu compromisso de ir e levar o Evangelho a todas as pessoas. Um dever nosso cristão é anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É isso que diz na grande comissão expressa aí em Mateus 28 e também em Marcos, né, em Marcos 16, para que todos possam receber o Evangelho. E no dia do grande juízo não haverá aquele que possa dizer: eu sou inocente, eu nunca ouvi falar, né? Então, é um dever de cada cristão, não só das lideranças, não só das pessoas graduadas na igreja, mas cada cristão deve testemunhar Jesus Cristo para os demais. Amém? O texto áureo diz aqui, né, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em algumas traduções está, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém. Com o revestimento do Espírito Santo, o cristão ele deixa de ser tímido e passa a ser ousado. O cristão ele deixa de ter uma conduta silenciosa e ele passa a expressar a sua fé, dar testemunho da sua fé. E as pessoas ao seu redor, as pessoas que convivem com ele, vão observar a grande mudança na vida, a grande mudança de atitude, a grande mudança de caráter, a grande mudança de personalidade, a grande mudança na vivência do amor, e essas pessoas também desejarão esse Deus, desejarão essa fé. Amém? Então, cada cristão tem esse dever de ser uma testemunha de Jesus Cristo, porque esse mandamento foi dado a todos. A igreja, no primeiro século, ela viveu um movimento missionário impressionante e jamais visto, né? A ponto de em todos os países o evangelho ter sido pregado em apenas 2 anos. Imagine se fizéssemos isso hoje, né? Em 2 anos, cada cristão sendo testemunha de Jesus Cristo, rapidamente a igreja alcançaria todo mundo e Jesus voltaria para buscar a sua igreja,
né? E depois voltaria para reestabelecer o reino de Israel e haveria, portanto, o aprisionamento de Satanás para sempre, o grande julgamento, e a terra e a humanidade viveria em paz para sempre. Viveria como foi a criação lá no Éden, perfeito em santidade, perfeito em louvor e adoração a Deus, perfeito em tudo. Né? Que possamos desprender das timidez e avançar com a evangelização. Ah, Atos 1:8 nos mostra a base das missões, né? Você não consegue evoluir, você não consegue pregar, você não consegue anunciar o reino de Deus se você não tiver um revestimento de poder. Antes que começassem a pregar e a fazer missões, a ordem de Jesus foi: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Então, é um critério, né? Se revestir de poder. Por quê? Porque vai mexer com o vespeiro, vai mexer com a casa de Maribondo. Quando nós saímos para anunciar o Evangelho, quando damos testemunha de Jesus, o inimigo de Deus, que também é nosso inimigo, Satanás, naturalmente ele vai reagir, ele vai tentar contra nós e ele, de alguma forma, vai querer impedir que nós avançamos na evangelização. E colocará diversos obstáculos, diversas barreiras, mas se nós tivermos o revestimento de poder que vem pelo Espírito Santo, nós suportaremos tudo, teremos sabedoria e teremos entendimento para avançar com as coisas de Deus. Vamos lá, o primeiro tópico aqui da lição diz: a igreja estabelecida em Jerusalém. Atos 1-6. A igreja nasceu em Jerusalém e seus membros se estruturaram para dar continuidade à obra de Jesus. Assim, 3 aspectos foram observados por esta igreja. O primeiro foi uma visão mundial. Eles passaram a perceber que o mundo todo precisava conhecer o Evangelho. Então, quem conhece o Evangelho, quem vive a comunhão com o Espírito Santo, quem vive os privilégios do reino de Deus, não pode guardar só para si. Essa pessoa precisa anunciar para outros. Essa pessoa precisa expandir esse evangelho para outros. Essa pessoa precisa fazer com que o evangelho alcance outros. Nós temos que viver essa alegria do primeiro amor e fazer com que outras pessoas conheçam o reino de Deus. Não estamos falando de religião, de uma nova religião. Estamos falando do reino de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas compreendam o que é o reino de Deus, para que venham para esse reino, para que participem desse reino, para que venham usufruir dos benefícios desse reino, para que venham usar dos privilégios desse reino. E aquele que conhece o reino de Deus jamais se afasta. Nós observamos assim algumas pessoas, né, vêm para a fé, depois distancia. Na verdade, essas pessoas não se converteram. Essas pessoas se convenceram. Porque aquele que se converte jamais se afasta do reino de Deus. Aquele que se converte, aconteça o que acontecer, ele permanece no reino de Deus. Então, a pessoa que se distancia do reino de Deus é porque, na verdade, ela ainda não viveu experiências sobrenaturais. Ela ainda não viveu o suficiente e não aprendeu o suficiente para viver o reino de Deus. Então, que cada um possa se abrir, possa pedir a Deus que abra o entendimento, para que tenha a pura compreensão do que é o reino de Deus. E quem conhece o reino de Deus jamais se afasta. Quem conhece o reino de Deus jamais se distancia. Por isso, o cristão ele tem que ter uma visão mundial do reino de Deus. O reino de Deus não é só
o nosso templo, a nossa congregação. O reino de Deus não é só eu ou você. O reino de Deus, ele está pelo mundo, dentro de cada um. O reino de Deus é uma vivência nova, uma prática nova, atitudes novas, transformação de vida. A pessoa não pode dizer que está no reino de Deus se não houve uma transformação de vida. Então, esse princípio de anunciar Jesus deve ser uma ideia global, uma ideia que alcance todo mundo. O cristão ele precisa ter dentro de si esse convencimento de que anunciar o reino de Deus é uma tarefa para todos. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, vivia aquilo que está em Atos capítulo 20, versículo 20. Todos os dias anunciava o reino de Deus, de casa em casa ou nas praças e nas ruas. E nos horários de orações, se dirigia até o templo e se reunia para orar, adorar, glorificar a Deus e meditar na palavra. Assim era a vida dos primeiros cristãos e por isso, em apenas 2 anos, o mundo todo conheceu o Evangelho. Quem creu e foi batizado foi salvo. Então, hoje nós precisamos ver esse grande avivamento. Hoje nós precisamos ver esse grande despertamento novamente para que o reino de Deus alcance todas as pessoas. A visão do reino de Deus no mundo parte de um princípio que não existe distinção de pessoas. Nós não podemos, hoje o cristianismo brasileiro, eu fico observando assim, né? O cristianismo brasileiro está muito preocupado com a política. Os cristãos estão muito preocupados com a política. Os cristãos estão se dedicando à política. Algumas pessoas são vocacionadas para isso. E quem é vocacionado para isso, que siga essa carreira, que siga essa vocação. Mas o cristianismo, ele vive no reino de Deus. E o reino de Deus não é um município, não é um estado e não é um país. O reino de Deus é aonde o cristão está, ele terá paz, justiça, alegria. Aonde o cristão estiver, independente do país ou do governo, ele vai ter o suprimento de cada dia. Ele vai ter a saúde, ele vai ter o alimento e ele vai ter vestimenta. É essa a promessa do nosso Senhor. É essa a principal promessa para quem larga tudo para viver essa fé. Perde amigos, perde às vezes até familiares, porque as pessoas não vão compreender, e a Bíblia diz que os primeiros inimigos são os de casa, e não vão compreender, não vão entender a sua nova fé, a sua nova forma de enxergar o mundo, e você perseverar, e Deus te concederá o alimento de cada dia, a vestimenta e a boa saúde para viver. Amém? Por isso, Jesus orientou aos seus discípulos: quem pega o arado não pode olhar para trás. O que significa isso? Quem vem para essa fé não pode ficar parado, lembrando do seu passado, mastigando o passado e remoendo o passado. Quem vem para essa fé tem que olhar para frente e caminhar para frente. Também, quem vem para essa fé tem que ter uma consciência de que ele é uma testemunha de Jesus. O comportamento tem que mudar, as atitudes têm que mudar, as práticas têm que mudar, visando uma santidade e visando as respostas de Deus para que suceda o cumprimento das promessas de Deus. Todos são vitais e não pode excluir nenhum. Às vezes a pessoa fala assim: aquela pessoa ali é melhor do que eu, porque ela toca instrumentos. Aquela pessoa é melhor do que eu, porque ela sabe ensinar. Aquela pessoa é melhor do que eu, porque ela canta. Aquela pessoa é melhor do que eu, porque ela prega, sabe pregar. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz que todos nós
somos importantes no reino de Deus. E todos nós somos testemunhas de Jesus aonde quer que nós estejamos. E o cristão, ele precisa anunciar o reino de Deus todos os dias, pelo menos para uma pessoa. Ao sair de casa, ao acordar de manhã na oração matinal, é importante para o cristão já dizer para Deus: Senhor, a quem devo anunciar? Terei contato hoje com várias pessoas, mas para quem eu devo anunciar? Toque no meu coração, me dê sensibilidade para perceber. Porque, às vezes, o cristão ele passa o dia inteiro e não fala do amor de Cristo para ninguém. Passa o dia inteiro e não testemunha nada para ninguém. Observe vocês que no primeiro século, na primeira igreja, lá em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia, depois Antioquia e todos os outros países daquela época, o evangelho chegou em apenas 2 anos. E eles faziam isso de boca em boca. Imagine se eles tivessem Facebook, imagine se eles tivessem WhatsApp, imagine se eles tivessem telefone celular. Talvez em 30 dias eles tivessem evangelizado o mundo todo. E às vezes o cristão compartilha piada, brincadeiras, coisas fúteis e não compartilha a palavra de Deus. E não anuncia a palavra de Deus. Né? E não chama o pecador para o arrependimento, para que possa viver alegre e feliz. E não chama o pecador para o arrependimento, para que saia daquela escravidão do pecado, para que saia daquela opressão do pecado. A pessoa que está em pecado, ele pensa que está feliz, ele pensa que está bem, mas ele vive oprimido, né? Ele vive oprimido, ele vive triste dentro dele, ele vive sufocado dentro dele, ele vive perturbado dentro dele. Ele pode não transparecer, mas é isso que vive um pecador. Aquele que está em Cristo, ele sente a paz do Senhor. O que é a paz do Senhor? É você não ter sentimento de culpa, é você não ter dolo, é você não ter mágoa, não ter ressentimento, não ter inveja, não ter nada daquilo que tira a paz. Paz do Senhor é você viver em paz. Viver em paz, né? É uma das principais promessas do reino de Deus, viver em paz. A grande comissão em Mateus 28, depois você dá uma lida aí, Mateus 28, versículos 18 e 20, Jesus dá ali uma grande comissão para todos. Né? Eu vou até ler aqui, deixa eu abrir aqui Mateus 28, para que você possa ver o que Jesus fala a respeito da evangelização. Né? O que ele fala como dever de cada cristão, a grande comissão. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E às vezes você pergunta assim, o que eu devo pregar para alguém? Aí você pega a sua Bíblia e leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leia esses 3 capítulos completos. E você vai saber o que você deve pregar para alguém e o que você deve viver como cristão. E toda a base da pregação de Jesus está em Mateus 5, 6 e 7. Toda a base da pregação dos apóstolos, Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos. Toda a base da pregação da igreja lá no primeiro século, Mateus 5, 6 e 7. Leia quantas vezes for necessário para o seu bem e para que você anuncie o reino de Deus para as pessoas que estão ao seu redor.
Quando se fala que você tem que anunciar o reino de Deus, não significa necessariamente que você tenha que mudar de cidade, estado ou país. Alguns são vocacionados para isso. Outros serão testemunha aonde estão. No local de trabalho, na fila do banco, na fila de espera de um hospital, na escola, no local de trabalho, dentro da família, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, somos testemunhas de Jesus, somos membros do reino de Deus e precisamos anunciar. Também a igreja estabelecida a partir de Jerusalém, para saber como era a igreja no primeiro século, você leia Atos dos Apóstolos, dos capítulos 1 ao 6. Os 6 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos têm toda a orientação de como deve ser uma igreja cristã. Hoje nós estamos vendo assim várias igrejas, né, e cada uma é de um jeito. Cada uma pratica uma coisa, cada uma faz um jeito. Sobre isso, o apóstolo Paulo falou assim: uns pregam por inveja, outros pregam por amor. O importante é que Cristo está sendo anunciado. Mas se você quer viver tudo aquilo que os primeiros cristãos viveram e foram muito felizes e foram ousados, dê uma lida aí em Atos dos Apóstolos, capítulos 1, do capítulo 1 ao capítulo 6. E você vai ver como eram os primeiros cristãos. Se você ainda tem dúvida da sua fé, se você ainda não entende a sua fé, dê uma lida em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e depois dê uma lida em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Eu tenho certeza que a sua vida cristã vai mudar. Eu tenho certeza que você vai compreender o que é ser cristão. A igreja do primeiro século, ela era revestida de poder. Ela tinha poder e autoridade. E aqui no versículo que nós lemos aqui, em Mateus 28, versículo 18, Jesus já começa falando o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda autoridade está com Jesus, todo poder está com Jesus. E aquele que está com ele fará as obras que ele fez. Se eu orar por um enfermo, o enfermo vai ser curado? Sim, a oração do justo vale muito em seus efeitos. E se eu encontrar um atribulado, ore por ele e ele será liberto. E se eu encontrar uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, você pregará o Evangelho do reino e essa pessoa se arrependerá dos seus pecados e se converterá ao Senhor. Amém. A paz do Senhor para minha irmã Carminha, lá em Cacoal. Amém. Também acompanhando essa escola bíblica. Bom, então a primeira igreja, ela tinha poder. Em Atos 2 nós vamos ver o poder da igreja lá no primeiro século. Principalmente em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 3. Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 4, versículo 4. E Atos capítulo 5, versículo 14. Amém? São os versículos que dão referência do poder da igreja. Você vai ver quantos milagres, quantos sinais, quantas maravilhas aconteciam no meio do povo, né? Por causa do revestimento de poder. Quem congrega conosco sabe do agir de Deus conosco, né? Sabe do quanto Deus opera milagres, sinais, maravilhas, proezas em nosso meio, porque vivemos isso. Vivemos uma fé com poder. Buscamos o revestimento do poder que vem do Espírito Santo. A igreja que começou a partir de Jerusalém, ela era uma igreja de um envolvimento total. Ela era totalmente comprometida. E os cristãos viviam como uma família. Em Atos capítulo 5 e capítulo 6 fala que eles viviam tão unidos que vendiam as suas casas, as suas fazendas, as suas propriedades e iam viver em comunidade. E nada pertencia a ninguém. Todos compartilhavam de tudo. Se alguém tinha uma necessidade, eles faziam ali uma vaquinha, né, como a gente diz hoje, coletava ali entre um e outro e ajudava.
e fazia com que todos suprissem as suas necessidades. Por isso as pessoas mergulhavam de cabeça nessa fé, porque sabiam que no reino de Deus elas estariam seguras. E as pessoas que seguiam a Cristo também abandonavam tudo e iam seguindo a Cristo. Por quê? Porque se faltasse pão, ele multiplicava o pão e o peixe. Se adoecesse, seriam curados. Se atribulassem, seriam libertos. Então, é tudo que um ser humano precisa: viver em paz, viver em justiça, viver em alegria. E por isso, os seguidores de Cristo e os primeiros cristãos, os cristãos lá no primeiro século, eles eram totalmente entregues. Então, quando você lê Atos 5, capítulo 5 e capítulo 6, vocês vão ver como viviam os primeiros cristãos. A igreja espalhada, dos capítulos 7 até o capítulo 12 de Atos, mostra um tempo de perseguição à igreja. A igreja foi duramente perseguida. Não pense você que ser cristão vai ser mel com mamão. Não. Você comer o mamão e ainda adoçar com mel é muito bom, né? Porque o mamão já é doce por natureza e ainda com mel vai ficar uma maravilha. Agora, ser cristão é ser perseguido. As pessoas vão querer te humilhar, as pessoas vão querer te bloquear, as pessoas vão querer impedir o seu progresso. Mas você vai vencer como? Orando. O cristão não pega na espada. Eu fico vendo hoje, né, os cristãos falando aí em armas e comprar armas e isso e aquilo. E o cristão, ele não precisa de arma. A arma do cristão, a espada do cristão é o evangelho, é a Bíblia. É a palavra, ela tem poder. Ela abre todas as portas e resolve todos os problemas. E o cristão autêntico, ele vence qualquer situação com oração. Ah, mas está demorando para acontecer. Continue orando. Ah, mas eu vou perder isso. E aí como que fica? Se você perder, é porque não era seu. E Deus te dará muito melhor. Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham, ele falou assim: Deus não permite que nada seja tirado se não for para acrescentar muito melhor. Então, aquilo que o cristão perde, Deus vai acrescentar algo muito melhor. O cristão não pode ter medo de perder absolutamente nada por causa do evangelho, porque Deus vai substituir aquela perda por algo maior e melhor. E com o tempo o cristão vai entender o que é isso. Com o tempo o cristão vai entender o que é essa promessa. Simplesmente tenha fé, confiança e perseverança. Vença com oração. A arma do cristão é a Bíblia. A arma do cristão é a oração. A arma do cristão é fé, esperança e perseverança. Guarde isso. O envolvimento do cristão com o evangelismo era total. Não só ele, mas todos ali ao seu redor aceitavam viver no reino de Deus, aceitavam o evangelho de Jesus, aceitavam a viver como Jesus ensinou. Amém? E todos compartilhavam de tudo, e todos compartilhavam de todas as coisas, e ninguém passava necessidades. Deixa eu tomar uma água aqui, que de manhã costuma dar glúten. Amém. Dando sequência aqui, o tópico 2. Do capítulo 7 ao 12, mostra a igreja perseguida. A igreja foi perseguida em Jerusalém, foi perseguida na Judéia. E qual foi o efeito da perseguição à igreja? O efeito da perseguição à igreja é que os cristãos que estavam só em Jerusalém, eles saíram de Jerusalém e se espalharam pelo mundo. E aonde eles iam, eles anunciavam o reino de Deus. Ah, para mim anunciar o reino de Deus, pastor, como que eu faço?
Dê uma lida aí em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Dê uma lida nesses 3 capítulos aí de Mateus e você vai entender o que é o reino de Deus. O que é viver o reino de Deus. E era isso que os cristãos anunciavam. E eles saíam por todos os lugares, na estrada eles encontravam as pessoas e iam pregando, nas pousadas eles encontravam as pessoas e iam falando, nas praças, nas ruas, nas feiras, em todos os lugares eles falavam do reino de Deus. E com isso o evangelho espalhou para todos os lugares. Então, às vezes o cristão é perseguido, às vezes o cristão está sofrendo algum tipo de perseguição e ele fica cabisbaixo, ele fica ali amedrontado. É nisso que está a oportunidade para evangelizar. Quando os apóstolos eram presos, era oportunidade de pregar aos governadores, porque eles eram presos e eram julgados primeiro pelo Sinédrio, que era um conselho de bispos, de conhecedores da palavra, da lei de Moisés. Eles eram julgados primeiro pelo Sinédrio e depois eram levados para julgamentos diante dos governadores. E, ao ser presos, era oportunidade de pregar e defender o evangelho diante do Sinédrio, e era a oportunidade de pregar e anunciar o evangelho aos governadores. E eles creram? Se creram, não sei, mas foi anunciado. No dia do juízo final, servirá para salvação ou para condenação, porque pregado foi. Amém? Portanto, em Jerusalém e na Judéia, a igreja se espalhou e ganhou o mundo. Foram para outros países, outros estados, outras regiões, e por onde ia pregava o evangelho. Com a morte de Estevão, no capítulo 6 de Atos, né, fala sobre a morte de Estevão. E a morte de Estevão foi o ponto de partida para a evangelização no mundo. Por quê? Porque ali estava o apóstolo Paulo e ele viu a fé de Estevão. E ele viu Estevão ser apedrejado e não renunciar a Cristo. E ele viu Estevão ser apedrejado e não reclamar das pedradas. A morte por apedrejamento não eram umas pedrinhas assim, né? A morte por apedrejamento eram rochas, pedras grandes que eles pegavam e jogavam nas pessoas, jogavam para matar. Então era uma morte muito dolorosa, a pessoa era massacrada a ponto de fazer um amontoado de pedras sobre o corpo. E Estevão, sendo apedrejado, ele não ficou gritando ai, 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 ui, 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 nem pare com isso. Pelo contrário, ele glorificou a Deus. E quando ele olhou para os céus, ele teve uma visão. E em Atos, capítulo 6, fala sobre essa visão de Estevão. Ele disse: eis que olho para os céus e vejo os céus abertos, e a glória de Deus, e o Senhor Jesus em pé. Ou seja, Jesus em pé na porta dos céus, esperando o espírito de Estevão. E ele preferiu o apedrejamento, ele preferiu aquela morte dolorosa, porque ele viu o reino de Deus. Ele conheceu a glória de Deus. E ele preferiu sair dessa terra sofrida e partir para o reino de Deus. E aquilo comoveu muitas pessoas ali ao redor, de querer entender: que fé é essa? Que reino é esse? Quem é esse Cristo? E muitos passaram a buscar o evangelho a partir dali. Inclusive o apóstolo Paulo saiu dali meditando, pensando, e no caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo e se converteu. E ali, a partir da morte de Estevão, todos os cristãos que estavam em Jerusalém passaram a ser perseguidos. E alguns, para fugir da morte, eles foram para outros lugares. E por onde eles foram pregando o evangelho do reino de Deus. E com isso,
em 2 anos, todo mundo habitado já estava evangelizado. Amém? Portanto, em seus momentos difíceis, é nisso que Deus está querendo te usar. Ao invés de murmurar e reclamar, ore e pergunta: Deus, como posso te glorificar com isso? Como posso ser útil para o seu reino com isso? Amém? E Deus vai te instruir, vai te dar sabedoria, vai te dar inspiração. Amém? A partir de Jerusalém da Judéia, as pessoas foram para Samaria, que era a região seguinte, e a partir de lá foram para todo o vale do rio Nilo e para o norte da África, que eram as regiões habitadas naquele tempo. A Ásia, né, a Ásia Menor e o norte da África. Era toda a terra povoada naquele tempo. Eram apenas esses continentes. Os outros continentes já existiam? Sim, já existiam, mas ainda não eram populosos, ainda não eram populados, não tinha moradores ainda. Amém. E também expandiram além de Samaria e chegaram em todo o mundo romano. Então, o mundo romano, ele consistia toda a Europa. Então, Europa, Ásia Menor e o norte da África. Toda essa região foi evangelizada em apenas 2 anos pelos primeiros cristãos. E eles não cessaram de anunciar. Depois veio o apóstolo Paulo, né, fazendo missões. O apóstolo Paulo fez missões durante mais ou menos aí uns 10 anos. Ele conseguiu conquistar 4 regiões importantes naquele tempo, né? Em basicamente 10 anos ali de missões, ele conseguiu fazer uma obra exemplar para todos nós até os dias de hoje. Ele conseguiu pregar em todo o Império Romano, né, na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Ele pregou nessas 4 regiões, anunciando o reino de Deus, anunciando a chegada do reino de Deus. Tópico 3, a igreja enviando. A primeira experiência com missões na Bíblia, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13 até o capítulo 14. A igreja enviando missionários. A primeira experiência foi na igreja de Antioquia. Os cristãos de Antioquia sentiram a necessidade de que o evangelho era bom demais e outras pessoas precisavam conhecer. A vida cristã era paz, era justiça, era alegria, e outras pessoas precisavam conhecer isso. E eles tiveram ali uma iniciativa de enviar missionários. Oraram em jejum e oração e escolheram Saulo e Barnabé, né, para que pudesse ser enviados. E os cristãos que ficaram em Antioquia, eles ficaram fazendo o quê? Orando, unidos em oração para que Paulo e seu companheiro fossem bem-sucedidos na missão e enviando ofertas para que Paulo e Barnabé pudessem se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Então a igreja de Antioquia ela foi uma igreja aberta para missões, foi a primeira experiência missionária, a primeira experiência de mandar pessoas para um campo, para um lugar desconhecido, e ficar orando por essas pessoas e ficar enviando ofertas para essas pessoas para que elas pudessem ter o suprimento de cada dia, para que elas pudessem se manter e viver exclusivamente anunciando o reino de Deus. O modelo de Antioquia é o modelo de missões que segue até os dias de hoje, né? Muitas pessoas até questionam assim às vezes, né? Eu oferto, eu sou dizimista e eu não estou vendo investimento aqui na igreja. Se você não está vendo investimento na igreja que você está, é porque essa igreja já não precisa mais e já está investindo em outro lugar. Está abrindo outras igrejas, está iniciando outras igrejas, está expandindo o reino de Deus, está fazendo com que a palavra de Deus chegue a outros lugares e a outras pessoas. Amém?
Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando os que oram pelas missões e os que contribuem com as missões, para que seja bem-sucedido, para que dê bons resultados, ganhando almas para o reino de Deus. Tem 3 formas de se fazer missão, né? Uma, orando pelos missionários, por aqueles que estão fazendo. 2, indo você mesmo, vá você mesmo. E terceiro é contribuindo. Então tem 3 formas de se fazer missão: orando, indo ou ofertando, para que haja suprimentos, para que as necessidades da nova igreja sejam supridas, para que as necessidades da nova igreja sejam alcançadas, para que o reino de Deus avance. A colaboração ela é muito importante, porque é com essa colaboração que vai adquirir material, que vai pagar uma conta de luz, um aluguel de um salão, comprar mantimentos para as pessoas que estão passando necessidade, que estão precisando ser supridas, né? E assim vai acontecendo a expansão do reino de Deus, né? Para que as pessoas possam ver um coração diferente, um coração aberto, um coração amável para a graça do nosso Deus. Também a igreja de Antioquia foi um grande exemplo na comunicação com os missionários, né? A igreja orou e enviou Paulo e Barnabé, e a igreja continuou orando para que Paulo e Barnabé fossem bem-sucedidos na missão. E a igreja colhia ofertas e enviava para eles, para que eles pudessem se manter e continuar fazendo a evangelização. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Fizeram exatamente aquilo que era a missão deles e enviava cartas com os relatórios do que eles estavam fazendo e do resultado daquilo que eles tinham feito. Então, eles prestavam conta daquilo que estavam fazendo, eles prestavam conta nos seus relatórios daquilo que eles estavam fazendo enquanto a igreja orava e contribuía com eles. Amém? Além de Atos capítulo 14, versículos 27 e 28, que fala sobre essa comunicação dos apóstolos que estavam em missões com a igreja que enviou, e fala também em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja que estava em Colosso, ele faz uma prestação de contas daquilo que ele estava fazendo. Amém? E para concluir esta aula, aqui na lição diz o seguinte: veja o valor da tarefa evangelizadora assumida pela igreja primitiva e a importância de manter bem informados daquilo que estão realizando tanto os irmãos que sustentam os missionários, como as igrejas e entidades que os enviaram. É pregando o evangelho que vamos alargando as fronteiras do reino de Deus e arrancando vidas das mãos de Satanás e colocando essas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Portanto, evangelizar, fazer missões, é saquear o inferno, é tomar de Satanás as almas que estão presas a ele e entregar essas almas libertas para Cristo, para o reino de Deus, para o reino de paz, justiça e alegria. E esse reino já existe, esse reino já está entre nós. Conforme Jesus falou, esse reino está dentro de nós. Ele viver o reino de Deus, parte de uma transformação de vida. Viver o reino de Deus parte de uma nova forma de vida. E quem vem para o reino de Deus não se arrepende. Resumindo a aula de hoje, o tema: o Espírito Santo e as missões na igreja primitiva. De Atos capítulo 1 até Atos capítulo 6, você vai ver como era a igreja em Jerusalém. É um modelo da igreja em Jerusalém que serviu para todas as igrejas e serve até nos dias de hoje. Então o culto é simples,
A igreja é simples e o que precisa ter é unção e poder, e palavra, e oração. De Atos capítulo 7 até Atos capítulo 12, nesses capítulos você vai ver como foi a expansão da igreja a partir da perseguição em Jerusalém, e a igreja foi se espalhando e por onde passavam pregavam o evangelho. De Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14, você vai ver os princípios missionários da igreja cristã. Amém? Então, se você quer saber se você é mesmo cristão convertido, se você está mesmo no reino de Deus, dê uma lida em 3 capítulos do livro de Mateus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Nesses 3 versículos, nesses 3 capítulos, você vai entender o que é o reino de Deus. Você vai saber se você está no reino de Deus e você vai anunciar o reino de Deus. Vai aprender a anunciar o reino de Deus. E se você quer saber como é a vida cristã, como o cristão deve viver, como deve ser a igreja cristã, você vai ler os 6 primeiros capítulos de Atos. Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Você vai ver o modelo da igreja, como deve ser a igreja cristã, como deve cultuar e quais são as práticas essenciais. E no restante do livro de Atos você vai ver a expansão da igreja, as missões, a evangelização pelo mundo. Que Deus possa te abençoar, que essas palavras fixem em seu coração e que você possa ser uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores e neste momento, Senhor, te agradecemos por essa palavra. Gratos somos, Deus, pelos ensinamentos. Gratos somos, Deus, para que Tu seja louvado e glorificado, para que Tu, meu Deus, seja conhecido como Deus meu, como Deus forte, como Deus poderoso. Ensina-nos, ó Deus, a dar testemunho do Teu reino. Ensina-nos, ó Deus, a pregar o Cristo crucificado para a remissão dos pecados e ensina-nos a pregar o Cristo ressuscitado como esperança de vida eterna. Ajude-nos, ó Deus, a mudar nossa vida, nossas atitudes, a ser regenerados. E assim estaremos sendo testemunhas eficazes do Teu reino, para a glória do Teu santo nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aqui em Porto Velho nós estamos ainda com restrições, né? Toque de recolher às 7 horas da noite. Portanto, não temos como cultuar, abrir o templo e vamos orar aonde estivermos. Às 7h30, eu e a Eliane estaremos aqui fazendo um rápido devocional para te abençoar, para orar junto com vocês. Amém? Deus seja louvado. Um bom domingo a todos. E a minha irmã Carminha está me dando aqui os parabéns. Hoje é meu aniversário, né? 7 de março. Então que Deus possa me abençoar com saúde, paz e alegria. Né? É o que eu espero e é o que eu preciso. E que Deus me dê sabedoria para permanecer no reino de Deus. É tudo que eu preciso. E da oração de cada um de vocês também. Amém. Tenham todos um bom domingo na paz do Senhor.